Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas e rogamos ao bom Deus que no dia de hoje nos encha de paz e de esperança. Nesse momento em que nós comemoramos, a vinda de Jesus ao nosso plano material, o nosso estudo vai tratar sobre a doce mensagem de Jesus. E nós vamos nesse estudo perceber que a sua mensagem é fundamentalmente do imortal Evangelho do amor e da fraternidade entre todas as criaturas. Então, meus amigos, se naquela época em que chegou Jesus, encontravam Israel profundamente dividida, conturbada, nos parece que hoje ainda há muitas divisões, não é? Entre ricos e pobres, as religiões se dividem, os povos ainda se agridem. E porque a mensagem de Jesus atravessou todos esses séculos e nos abastece até hoje, e principalmente hoje é tão necessária para o nosso bem-estar e para a nossa alegria. Ela ganhou força, dizem os Espíritos, porque foi calcada na exemplificação divina. Sabemos que um exemplo fala mais do que 1000 palavras, não é verdade? Então, sobre essa divisão, sobre esse desentendimento, Jesus trouxe uma palavra muito importante que nós vamos ver agora numa narrativa do livro Boa Nova de Humberto de Campos. E a história diz o seguinte, que Jesus vinha descendo de Jerusalém para Cafarnaum. E no caminho, um pouco já cansado, porque ele estava sendo acompanhado por Filipe, André e Tiago. Então os 4 chegaram na Samaria e ali se abasteceram um pouco, se refizeram um pouco do cansaço. Então deixaram Jesus acomodado num local e foram os 3 discípulos buscar alimento numa região mais próxima. Jesus, olhando ao seu redor, vê então uma samaritana retirando água de um poço. Jesus então se aproxima e diz: "Você poderia me dar um pouco de água?" Ela se espanta, olha para ele e diz: "Como você é um judeu, vem pedir um favor a mim que sou samaritana?" Então Jesus se volta para ela e diz: "Olhe, eu vejo que a mensagem de Deus ainda não te alcançou. Existe, por acaso, diferença entre as necessidades de um judeu e de uma samaritana?" Então percebam que aí Jesus já começa a trazer, ainda hoje para nós, a fraternidade e a união. A mulher então se vira um pouco assustada e disse: "Realmente, não há essa divisão." Jesus diz: "Mulher, eu posso te dar da água da vida e você nunca mais terá sede, porque esse poço do qual você se serve, mais adiante secará e você continuará com sede." Ela diz: "E que água é essa, Senhor, que você pode me ofertar?" Então ele diz: "Mulher, a água da vida que eu te oferto é aquela que sacia toda a sede, porque vem do infinito amor de Deus e porque há de redimir todas as criaturas." Ela então se assusta novamente e diz: "Senhor, eu desejo beber também dessa água, mas os meus familiares me dizem que eu preciso render graças ao Todo-Poderoso aqui neste monte, que é fundamental que eu faça isso. Já os judeus nos atacam, dizendo que toda cerimônia só tem valor se for entre os muros de Jerusalém. E a divisão está feita." Jesus diz: "Você tem razão. É por isso que a humanidade ainda não está se entendendo e o pastor veio para unir definitivamente todas as criaturas." E olha o que diz Jesus a ela: "Por isso,
venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Dizendo a gente definitivamente que o culto a Deus não está nos templos, não está nas paredes, mas numa comunhão íntima e profunda entre os homens e o seu Criador. Jesus fazia esse ensinamento para aquela samaritana que ouvia. E veja o que diz, eu fui pensar essa frase de Dom Helder, que eu achei muito interessante, quando ele diz assim: um dia, dada a misericórdia divina, todos nos encontraremos no céu, quando daremos boas risadas das ridículas questiúnculas que nos separam na terra dos desencontros. Então, gente, o nosso estudo inicia falando justamente da união dos povos, da fraternidade que deva ser universal. E nessas colocações de Jesus e de Dom Helder, fica muito claro que quem já compreendeu a mensagem de Deus não mais se divide. Seguindo no nosso estudo, eu trago aqui do Espírito Emmanuel um resumo do que foi a pregação de Jesus naquela época e que nos abastece até hoje. O nosso estudo trata justamente da doce mensagem de Jesus para toda a humanidade. Então diz assim Emmanuel: o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misericordiosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Veja que texto maravilhoso de Emmanuel e que fortalece o que nós aqui estamos estudando, a união e a fraternidade entre todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda se fortalece mais essa doce mensagem de Jesus, quando os Espíritos trazem um capítulo chamado A Lei de Amor. E os Espíritos dizem assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue
todas as misérias sociais. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se o novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Então é assim que se colocam os Espíritos, dizendo que quando a lei de amor estiver instalada entre nós, que é a mensagem doce de Jesus, haverá a fusão dos seres e toda a miséria social estará extinta na face terrena. Essa é a orientação que nos trazem os espíritos superiores. E aí eu trago outra mensagem muito importante que nos fala da disseminação desse evangelho na nossa vida prática. Porque muitas vezes, nessa separação em que nós nos conduzimos, nos sentimos donos da verdade e exigimos dos outros aquilo que nem sempre exigimos de nós próprios. Então eu trouxe essa mensagem que é muito interessante. Quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre nos fazem boa vizinhança. Quando se localiza o Evangelho exclusivamente em nossos olhos, é provável desçamos da luminosa posição de companheiros para a condição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos, porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios que surpreender os nossos. Quando jaz situado simplesmente em nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras de fraternidade, de ver que a nossa vigilância imperfeita, sem qualquer dificuldade, se converte em suspeita. Quando palpita, entretanto, o Evangelho em nosso coração, o Evangelho renova-nos a vida, brilha dentro de nós por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. Seus raios divinos apagam a malícia em nosso olhar, santificando-nos a audição e sublimando-nos os impulsos, intenções e motivos. Elevam nossos sentimentos para o céu, projetando-os simultaneamente na terra, através de nossos braços, em obras genuínas de amor, fraternidade e sabedoria. Quando encontramos o discípulo do Senhor, sem oportunidades de fixar as cicatrizes e defeitos do próximo, sem horas para guardar os tóxicos da maledicência e sem ocasião para salientar os males dos outros, mantendo-se tranquilamente no santo serviço da caridade e da luz a bem de todos, estejamos, meus amigos, convencidos de que esse companheiro terá colocado o testamento redentor no imo do peito, vivendo entre os necessitados e sofredores do caminho terrestre, na condição de abençoada lâmpada acesa que sombra alguma alcançará. Então vejam, meus irmãos, que mensagem belíssima do Espírito Emmanuel, nos dizendo que o Evangelho deva estar, sobretudo e fundamentalmente, em nossos corações. Nos encaminhando para o encerramento desse belíssimo estudo, gente, eu venho trazer aqui uma mensagem dos Espíritos para todas as famílias, não é? Que esperam em Jesus, que têm a confiança em Deus e que passam por momentos de muito sofrimento, não é? Principalmente porque choram a despedida e o afastamento temporário dos seus entes queridos. Um espírito aproximou-se, não sei exatamente a sua identidade, mas ele nos diz assim: aos que deixam agora a matéria,
não lhes faltarão o amparo fraterno de Jesus, que jamais nos esquece. Anjos de luz hão de receber a todos que, esperando em Deus, serão acolhidos no reino dos céus. E o Espírito Bezerra de Menezes nos diz assim: quando as dores e a solidão vos parecem insuportáveis, lembrai-vos de Jesus, mantendo a restrita confiança no amor, e não temais jamais, pois Jesus nunca nos deixará sós. Então, meus amigos, aqui vamos encerrando o nosso estudo, deixando para todos nós, para meu coração, para o coração de vocês, a doce mensagem do Cristo. Essa mensagem que há de nos fazer irmãos, verdadeiramente irmãos, e como dizia Dom Helder, mais adiante estaremos sorrindo nos céus, esquecendo das pequenas questões que ainda nos separam. Que Jesus nos ampare e continue nos abastecendo, nos envolvendo e nos assistindo, hoje, agora e para todo sempre. Se gostaram do nosso estudo, peço mais uma vez, divulguem, deixem seus comentários. Se gostaram, deem o seu like. Esse joinha no nosso canal nos fortalece bastante. E, sobretudo, divulguemos, não é, gente? Para nossos familiares, para os nossos amigos. E, se Deus permitir, no próximo sábado estaremos aqui mais uma vez realizando o nosso estudo. Paz e luz a todos nesse momento.